Olá, crianças! Vamos começar nossa aula hoje cantando Leia a Bíblia e faça a oração. Todo mundo agachado então, e você vai seguir as minhas mãos para saber quando é para levantar ou agachar. Está pronto? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Então, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Será que existe um momento certo do dia para a gente orar? Na verdade, Deus falou que nós devemos orar sem cessar. Em outras palavras, Deus está sempre pronto para nos ouvir e quer ter comunhão conosco sempre. Então, faça oração bem cedinho, ao meio-dia assim também. Faz oração à noitinha, que é Deus quem te sustém. Quando nós lemos a Bíblia, ou melhor ainda, quando nós memorizamos, sabia que isso nos ajuda a não pecar contra Deus? Diz assim no Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. A própria Bíblia se compara com diversos objetos. Nós aprendemos recentemente uma música sobre isso. Vamos cantar juntos. A Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É uma espada de dois gumes, é um espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será a mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim fará a mim se eu a ler. Esses objetos tão bonitos que nós temos, foi a Ada, com a ajuda da filhinha dela, a Elise, que fizeram para nós. Muito obrigada a vocês. E agora vamos dar toda a atenção à professora Cláudia, que vai chegar para cantar com a gente mais um pouco, falar o versículo e nos ensinar mais sobre Jesus. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças! Vamos cantar um corinho que diz: cantando, cantando, cantando ao meu Senhor. Cantando
nós estamos orando, cantando, amando mais próximo dele, então não tem espaço para tristeza na nossa vida. Vamos orar? Então, nesse momento, feche os seus olhos aí. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa nova semana, te agradecemos pelos cuidados do Senhor, pela saúde, porque o Senhor tem nos abençoado. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, Senhor, das famílias, suprindo as suas necessidades, aqueles que estão precisando de saúde, que o Senhor esteja curando, Senhor, e que nós possamos sermos abençoados durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. E hoje nós vamos acrescentar um versículo a mais. Nós falamos 2, agora nós vamos falar 3. Então vamos lá. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse versículo, Jesus promete voltar para buscar aqueles que creram no seu nome, os salvos. Vamos falar novamente. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. A última vez. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas são as promessas de Jesus. Agora nós vamos cantar mais um corinho. Ninguém deve se esquecer. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Não podemos esquecer das promessas de Jesus, né? Hoje nós aprendemos mais uma promessa, que ele virá buscar aqueles que creram no seu nome. Agora nós vamos para a história. Ninguém podia concluir que Jesus era o Filho de Deus só pela aparência de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, só das pessoas olhar para Jesus, as pessoas não conseguiam identificar que ele era o divino Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha uma aparência normal, como homem judeu. Ele era judeu e ele se parecia com a maioria dos homens ali, a sua estatura, a sua cor. Então, às vezes, nós vemos algumas imagens aí pintadas de Jesus, que mostra Jesus, por exemplo, loiro, né, com o cabelo assim comprido, loiro, dos olhos azuis. Às vezes nós vemos de branco, às vezes as pessoas pintam de branco só para ficar um pouco diferente, para mostrar que aquele é Jesus. Mas a Bíblia nos conta que Jesus ele tinha uma aparência normal, não era diferente
não sobressaía das outras pessoas. Mas o ensinamento de Jesus e os milagres que ele fazia, isso sim fazia diferença, não a aparência, mas quando as pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e os milagres maravilhosos que Jesus realizava, dava para saber que ele não era um homem comum, que ele era diferente. E aí Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem que os homens que eu sou? Jesus queria saber o que as pessoas pensavam que ele era. Aí os discípulos responderam: João Batista, Elias, ou um antigo profeta, um profeta importante. Era isso que as pessoas pensavam. Mas elas não falavam: Jesus é o divino Filho de Deus. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro, ousadamente, firmemente falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se agradou com a resposta de Pedro. E aí Jesus falou assim: bem-aventurado seja tu, Pedro. Que essa conclusão não veio de você mesmo, mas Deus te revelou. Jesus gostou de saber que Pedro falou que ele era o Filho do Deus vivo. As pessoas, hoje em dia, muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, o próprio Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é um profeta, que ele é um excelente professor, ou que ele foi um exemplo de uma vida bonita que ele teve aqui na terra, mas muitas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas se as pessoas não crerem nessa verdade, elas não vão poder ser salvas. Essa conclusão que nós temos quando nós cremos que Jesus é Deus, o próprio Filho de Deus, essa garantia e o crer em Jesus nos garante a vida eterna. Mas muitas pessoas ainda não creem. E aí então Jesus começou a falar para os seus discípulos que em breve ele iria para Jerusalém, que ele ia sofrer, que seria maltratado pelos líderes, pelas pessoas, que ele iria morrer. E aí então Pedro, ele falou assim: nunca fale assim, Senhor, isso nunca te irá acontecer. Pedro, ele estava falando não com os pensamentos de Deus, mas como dos homens. Satanás, ele também não gostava de saber que falasse, até hoje, Satanás, ele não gosta da cruz, ele não gosta de nada que tenha a ver com a cruz de Cristo, com a ressurreição, com a salvação. E Pedro estava falando aqui que Jesus não ia morrer, que ele não ia sofrer. Daí então Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro não estava falando aquilo que agradava a Deus, que era dos planos de Deus, mas sim dos homens, porque Satanás, ele ia fazer de tudo para impedir que Jesus morresse na cruz, para que ele pudesse trazer a salvação à humanidade. E aí então, depois daqueles acontecimentos ali, passaram então 6 dias, e aí Jesus levou os seus discípulos, João, Pedro e Tiago, para subir um monte alto e começaram aquela subida. Tava fácil a subida? Não. Se você já subiu uma montanha, estavam lá subindo e subindo, Jesus e seus discípulos. E aí, quando eles já estavam assim mais em cima, olhavam para baixo, que visão bonita, né? Eles podiam ver as montanhas, eles podiam ver os vales, eles podiam ver as florestas, ver os vinhedos. Eles podiam ver uma imagem muito bonita e uma cena muito bonita. Quando chegaram em cima, os discípulos estavam mortos de cansaço.
Eles sentaram para descansar e na verdade não ficaram só sentados não. Sabe o que eles fizeram? Eles deitaram, estavam muito cansados, né? Mas Jesus, ele não deitou. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi orar. Muitas vezes nas histórias de Jesus, nós vemos Jesus indo falar com o Pai. Ele aproveitava muitos momentos para falar com Deus. E isso é um exemplo para nós. Nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a sua palavra, a Bíblia, Deus fala conosco. E nós precisamos aprender com Jesus. E os discípulos quase perderam essa cena maravilhosa. Porque enquanto Jesus estava orando, algo maravilhoso e diferente começou a acontecer. E os discípulos começaram a acordar assim e viu, sabe o que? Jesus brilhando, as suas vestes resplandecendo. Era a glória de Jesus, a glória interior refletindo por fora ali. E aí os seus discípulos ficaram maravilhados olhando ali. E de repente, sabe o que eles viram? 2 homens junto com Jesus. Deus tinha enviado Moisés e Elias para falar com Jesus. De que estava falando? Sobre o sofrimento que Jesus ia passar ainda, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E eles estavam ali. Moisés, olha, ele já tinha vivido muitos anos atrás e ele já tinha morrido. Quando ele morreu, estava perto de morrer, Deus mandou ele subir ao monte e ele morreu ali e Deus o sepultou, Deus enterrou. Ninguém sabe onde que Moisés foi enterrado. E Elias, ele foi arrebatado. Um carro de fogo passou e num redemoinho ele foi levado para o céu. Então, Elias foi arrebatado, Moisés foi sepultado e ninguém sabe o lugar. Mas naquele dia, enquanto Jesus estava ali, todo resplandecendo, a glória aparecendo no corpo de Jesus, na transfiguração, então Moisés e Elias estavam ali conversando com Jesus sobre o seu sofrimento, a morte e a ressurreição. E Pedro, que falava muito sem pensar, ele quando viu aquilo, que bom, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele falava muito sem pensar. Nessas horas tão importantes, um acontecimento tão diferente acontecendo, o que tinha que fazer? Ficar caladinho. Mas Pedro sempre queria falar. E aí, enquanto Pedro falava, outra coisa aconteceu naquele momento. Uma nuvem desceu sobre eles. E os discípulos ficaram aterrorizados, porque de dentro da nuvem, a voz do próprio Deus saiu e falou assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando os discípulos viram aquela nuvem e a voz saindo da nuvem, eles se jogaram no chão, com o rosto no chão assim. Eles estavam aterrorizados com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus fala assim para os discípulos: levantai-vos, não vos aterrorizeis, não tenhais medo. E aí quando os discípulos levantaram o rosto, a nuvem já tinha desaparecido. Moisés e Elias também já tinham desaparecido. Só tinha ficado Jesus, o Filho de Deus. Deus com aquelas palavras, e quando ele apareceu dentro da nuvem, assim, a voz de Jesus, de Deus saindo de dentro da nuvem, Deus queria mostrar que Jesus é muito mais importante do que Moisés, do que Elias, do que qualquer pessoa que viveu nesse mundo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é mais importante. E aí então, Jesus falou assim para eles: olha, eu não quero que vocês falem sobre o que vocês viram aqui. Não é para falar do que vocês viram aqui, até que eu tenha ressuscitado. Só depois que eu tiver ressuscitado que vocês vão poder falar do que vocês viram aqui. E sabe, será que os discípulos obedeceram? Ou será que eles, vou contar só para você, ó. O André, que era o discípulo, vou contar só para você. Não,
eles obedeceram a Jesus. Anos depois, João já estava velhinho. Ele, quando estava escrevendo o livro de João, em João 1,14, ele escreveu assim: nós vimos a sua glória. E Pedro também, quando estava escrevendo a carta de Pedro, 2 Pedro 1,18, ele escreveu: quando estávamos com ele no seu santo monte, estava referindo à voz de Deus lá no santo monte. Aquele acontecimento jamais saiu da cabeça dos seus discípulos. Foi um momento maravilhoso que aconteceu ali. Um dia, crianças, nós também veremos Jesus com o seu corpo, com toda a sua glória. Todo aquele que já creu em Jesus como Salvador, um dia irá para o céu. O versículo mesmo que nós aprendemos hoje, né, o versículo 3, fala que Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus um dia virá buscar somente aqueles que creram em Jesus como Filho de Deus. Ele é o que nos garante a salvação. Todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pode nos salvar e limpar os nossos pecados, essa pessoa é salva. E um dia Jesus vai nos levar com Ele e nós vamos poder ver toda a sua glória lá no céu. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Você já creu que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus? Se não fez isso ainda, você precisa fazer para que um dia você também possa ver essa maravilhosa visão lá no céu. Então vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa linda história que nos conta a transfiguração de Jesus, né? Que privilégio que os discípulos tiveram, Senhor, de ver Jesus e também juntamente com ele, Elias e Moisés, Senhor. Um dia nós também temos a viva esperança que nós veremos Jesus no céu e todos os outros profetas e os personagens bíblicos das histórias que nós lemos na Tua Palavra. Que cada criança que ouviu o Senhor possa ter aprendido um pouco mais, e se alguma criança ainda não convidou o Senhor para entrar no seu coração, para limpar seus pecados, que possa convidar e crer no Senhor como Salvador. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Beijo.